A sequência de Fibonacci é uma das sequências mais famosas da história da humanidade. Ela é também conhecida como Código Secreto da Natureza ou Sequência Divina. A sequência de Fibonacci é uma das sequências mais famosas da história da humanidade. Ela é também conhecida como Código Secreto da Natureza ou Sequência Divina, pela sua relação com a natureza, porque ela também está presente na natureza observável, como nas cascas do abacaxi e nas pétalas do girassol. A sequência de Fibonacci ela também tem uma relação próxima com um número que é muito conhecido, que é o número de ouro, do qual eu falarei mais adiante. Eu sou Igor Viana de Oliveira, da licenciatura em Matemática, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci ela foi descrita pelo matemático Leonardo de Pisa pela primeira vez em 1202, no seu livro Liber Abaci, que em português é Livro do Ábaco. A sequência ela apareceu a primeira vez no livro de Fibonacci em um problema sobre a criação e reprodução de coelhos. Nesse problema, a gente supõe que existe um casal de coelhos inicialmente e que esses coelhos vão ter a cada mês filhotes e vai ser sempre um macho e uma fêmea. Também vamos supor que nunca vão morrer filhotes. Observe que isso é impossível do ponto de vista biológico, mas esse exemplo é utilizado apenas para fins matemáticos. Nesse caso, no primeiro mês existiria um casal de coelhos, um macho e uma fêmea, seria um casal. No segundo mês, esse casal ainda continua existindo, apenas um, porque ele demora 3 meses para atingir a maturidade sexual e terem então os primeiros filhotes. Então no terceiro mês, quando eles chegam à sua maturidade sexual, eles têm o primeiro casal de filhotes, então a gente fica com 2 casais de filhotes. No quarto mês, o primeiro casal tem mais um casal de filhotes. E os primeiros filhotes que eles tiveram ainda não atingiram a idade adulta e nem a reprodução. Então, no quarto mês, temos 3 casais de coelhos. No quinto mês, o casal original volta a ter mais filhotes e os segundos filhotes chegam à idade adulta, mas não se reproduzem ainda. E os seus primeiros filhotes têm filhotes pela primeira vez, ou seja, os netos dos casais originais. E no quinto mês a gente vai ter 5 casais de coelhos. Observe que sempre vai seguindo uma sequência, que no caso você chega a um número somando apenas os 2 números anteriores. Então, a gente tem 1, 2, 3, 5, 8, 13. E a gente chega ao 13 somando o 8 e o 5, a gente chega ao 5 somando o 3 e o 2. Então assim a gente pode supor quantos filhotes vão ter em N vezes. Por exemplo, se a gente quiser saber no 8º mês quantos casais de coelhos existiriam, então eu só preciso somar os 2 últimos termos, que no caso é o 13 e o 8, e aqui resultaria em 21 casais de coelhos. Quantos coelhos existiriam no 9º mês? Era só pegar o 21 e somar com o 13, o que resultaria em 34. E assim a sequência seguiria infinitamente, como a sequência de Fibonacci é infinita. Isso aqui é um exemplo para ser ilustrado no mundo real, só que isso também acontece nas pétalas dos girassóis. Os girassóis têm de pétalas números que estão na sequência de Fibonacci, como por exemplo, o girassol vai ter 233 pétalas no seu primeiro círculo de pétalas, e no círculo de dentro vai ter 144, sempre números da sequência de Fibonacci, o mesmo se repete com os espinhos do abacaxi. Então, o número da sequência de Fibonacci, os números, eles foram escritos pelo Fibonacci no seu livro, mas isso passou completamente despercebido na época em que ele escreveu isso na Itália. Só que anos seguintes, alguns anos depois, matemáticos viram a sequência, encontraram o livro e viram como aquela sequência era importante e interessante de ser estudada. Então, só aí que ela começou a ser estudada realmente por volta do século XIX. Mas então surgiram alguns problemas e alguns mal-entendidos. O principal é que a sequência, embora carregue o nome do Fibonacci, ela não foi escrita, inventada por ele. Ela já havia sido descoberta por filósofos anteriores a Fibonacci. Ela já havia sido escrita na Índia por volta do ano 450 a 200 a.C. pelo matemático indiano Pingala.
Como eu falei no começo do vídeo, a sequência de Fibonacci ela tem uma ligação com o número de ouro. Resumindo, de forma resumida, para a gente chegar ao número de ouro, a gente pega qualquer número da sequência e divide ele pelo seu número antecessor. E a gente vai chegar em valores cada vez mais próximos de 1,6180313 de forma infinita. Eu digo cada vez mais próximos porque quanto maior o número da sequência eu pegar, dividindo pelo seu antecessor, mais próximo desse número de ouro eu vou chegar. Na matemática, o número de ouro é representado pela letra grega Φ, e como eu disse, ele é infinito. O número de ouro ele é também chamado de proporção áurea, porque ele está ligado à beleza. Ele é muito utilizado nas artes, como em quadros de Leonardo da Vinci e em obras como Parteneu, monumentos. E aí é utilizada a proporção para desenhar figuras humanas ou as grandes obras, e aí é utilizado o número de ouro como uma proporção. O legado de Fibonacci, no final das contas, mesmo não tendo sido ele a criar a sequência, foi que, graças ao seu livro, Liber Abaci, o sistema decimal se popularizou na Europa. O sistema decimal indo-arábico é o que a gente usa até hoje, que tem os números de 0 até 9, e através desses números a gente consegue escrever qualquer outro. Por exemplo, 100, a gente coloca o número 1 e 2 zeros. E antes disso, o sistema mais utilizado era o sistema babilônico, que era sexagesimal, contava com 60 símbolos, e por meio dos 60 símbolos era que você escrevia qualquer outro símbolo, então eram muitos. E também o sistema romano era muito utilizado na época na Europa, mas o sistema romano é falho porque ele não tem o número 0. Então, graças ao Fibonacci e o seu livro, o sistema decimal ele se tornou mais famoso na Europa. E também o seu livro ele falou sobre como fazer soma, multiplicação, divisão e a subtração com o sistema decimal. Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir.